Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Vamos falar sobre NFL, seguir com a nossa série Top 5 por posição. A gente já tá na segunda metade aí dos episódios que eu tenho programado. Já fizemos wide receivers, running backs, tight ends, linha ofensiva, edge rushers, cornerbacks, linebackers, bem mais da metade. Hoje a gente vai fazer defensive tackles. Teremos um episódio de comissão técnica, que a gente vai falar sobre os melhores treinadores e os 5 melhores coordenadores. Provavelmente faremos top 5 executivos também, general manager. Um que eu gosto bastante, top 5 quarterbacks reservas. E o último episódio, top 32 quarterbacks titulares entrando na próxima temporada. Hoje eu tô aqui novamente com o Caio Miari pra gente fazer esse episódio sobre defensive tackles. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Devagar, posso devagar por um instante. A gente, né, eu e você, que trabalhamos cobrindo a NFL, somos jornalistas que cobrimos a NFL, a gente tem uma relação diferente com o futebol americano, né? A gente vive muito intensamente a temporada da NFL, e tanto que quando passa o Super Bowl, eu não compartilho muito do sentimento das pessoas que, depressão e tal, não sei o que. Compartilho um pouco. Mas, em geral, o meu primeiro pensamento é, eu tenho meus domingos de volta. Porque eu fico, literalmente, o primeiro domingo de setembro ao domingo de fevereiro, ao segundo domingo de fevereiro, sem fazer nada, né? Esse ano, eu vou tirar um domingo essa semana, porque eu vou no show do Oasis, em São Paulo. Mas, em geral, aí é mais uma sensação de alívio quando a temporada acaba. Essa semana, eu acho que foi o primeiro momento que começou a bater bem a falta de futebol americano. Por que eu digo isso? Eu tenho assistido bastante highlights de jogos da última temporada, jogos mais antigos, alguns jogadores específicos. Você compartilha desse sentimento, Caio? Eu ainda tenho... Assim, eu sei que você assiste NBA, né? Mas você não cobre NBA como eu cubro, né? Lá no The Score e tal. Você tem um momento da off-season ali que volta a saudade? É a partir do dia 1? Ou você também tem muito esse sentimento de alívio? Vou poder viajar no domingo, né? Se a gente tava falando sobre o negócio de se viaja pro sítio ali da família da sua esposa, né? Mas como é que é a sua relação nesse ponto? Gabriel, primeiramente, né, obrigado por mais um convite, né, nós gravando mais uma dessas posições, mas eu não chego a ter o alívio. De fato, é muito bom que eu não preciso, todo final de semana, de agosto até fevereiro, eu tenho que trabalhar, né? Você tem futebol americano universitário, inclusive, né? Eu tenho o college também. Então, ter um final de semana livre é bom. Não chego a dizer aliviado. O que muda para mim é o como que eu estou trabalhando. Durante a temporada é mais, assim, escrevendo sobre lesão, é mais assim, tudo que está acontecendo, é fazer os Power Rankings semana após semana. E assim que termina fevereiro, eu fico aliviado que eu não tenho que fazer mais Power Rankings por um tempo, só que ao mesmo tempo eu começo alguns artigos de forma mais longa, tipo assim, os times que mais precisam de fazer um draft bom, e passa o draft. Então tem sempre muita coisa acontecendo, só que é muita coisa diferente. Então é 3 meses fazendo uma coisa, 3 meses fazendo outra, depois 6 meses fazendo um. Então eu acho que essa mudança ajuda bastante. Eu gosto muito de ir para o Brasil de férias, né? Então, assim, sempre depois que passa o Super Bowl, eu acho que se algum ano eu não tirar uma férias logo após o Super Bowl, eu vou achar estranho. Então talvez eu não tenha esse alívio, mas eu conto os dias, assim, acaba o Super Bowl, eu tiro férias, vou para o Brasil e aí é sempre muito bom. Então eu acho que tem um pouquinho disso também. Aí agora começou a bater, até porque a temporada da NBA tá acabando, e aí a gente já não tá com jogo todo dia, desde que a final do Oeste acabou, né, então mais tempo livre de esportes, né, e claro, eu assisto os jogos do Flamengo e tal, então aí eu comecei a sentir falta mesmo, mas, cara, eu fico bem cansado durante a temporada regular da NFL, né, porque chega os playoffs, dá uma... É um gás diferente, né, aí todo jogo vale muita coisa. Mas na temporada da NFL eu fico meio... Assim, a palavra da moda seria burnout. Eu fico bem desgastado, né? Porque todo domingo
assistindo ali 9 horas seguidas de futebol americano, e aí grava até a madrugada e tal. Mas agora eu voltei, eu postei até no Twitter, né? Eu assisti inteiro um vídeo, 5 minutos de passes do Tom Brady. E é engraçado assim, áudio do Tom Brady, só que o áudio do Tom Brady tem vídeo de 2006 e tem vídeo de 2019, né? Que é um negócio absurdo, mas Essa época do ano é bom pra fazer umas leituras. Tem Sim. muita, ou seja, newsletter, ou outros sites. Eu sempre gosto muito de ler. Então também, nessa época da temporada, eu tenho mais tempo para ler do que durante a temporada da NFL, que tem mais coisa acontecendo, né? Então, esse dia eu também vi um vídeo, um recap da temporada de 94, que foi uma temporada muito espetacular na NFL. E tem, assim, o bom de quem gosta de esporte, e eu tento acompanhar 94 todos os 49ers, esportes, né? Isso. E eu tento acompanhar todos os esportes. Foi o que eles golearam até o San Diego Chargers no Super Bowl. Mas eu tento sempre acompanhar vários esportes, né, Gabriel? E assim, tem sempre muita coisa acontecendo. Porque termina a temporada da NFL, mas aí a temporada lá nos Estados Unidos de corrida de cavalo começa. E é sempre muito bom, porque vem o Kentucky Derby. Esse final de semana a gente está gravando esse programa na quarta, dia 4. No dia 7 tem uma corrida muito grande. E aí agora tem a final da NHL. A temporada do beisebol está acontecendo, tem as finais da NBA. Enfim, tem sempre alguma eliminatórias da Copa, né, com a seleção brasileira. O Peixão, infelizmente, está me decepcionando um pouco. Mas também tem jogo do Santos, se quiser. Enfim, quem gosta de esporte tem sempre alguma coisa, mas é isso que você falou. Como quando a gente trabalha com alguma coisa, às vezes, nessa época do ano, fica aquele sentimento diferente. Eu realmente dá um cansaço e chega essa... Também, o futebol europeu parou, não que eu acompanhe muito religiosamente o futebol europeu, né, mas o futebol europeu parou. Eu sei que você gosta de golfe também, né, é o período forte do golfe, né, teve o Master... Tudo que a gente acompanha, tudo que a gente cobra muito lá na empresa, eu tento ficar o máximo por dentro possível. Tem o UFC também, UFC é bom. Tem até uma luta muito grande nesse sábado, enfim. Sim, eu esqueci o nome do lutador, né? É o peso... O Merab e quando o Sean O'Malley. Não, o que eu tava pensando era outro. Que é o peso... acho que é o peso galo que subiu pra peso leve, o campeão. Tuporia. Mas ele não tá. Mas ele não é nesse final de semana, não. Ele é daqui... A luta dele é de fato muito grande, mas é daqui do... Contra o Charles do Bronx, pô. Contra o Charles do Bronx. Isso, né? A luta é muito grande, mas não é nesse final de semana ainda não. Mas enfim, eu sou sempre 100% transparente aqui com os ouvintes, né? Principalmente aqui com os apoiadores. Então esse é o meu sentimento. Mas amo futebol americano, só que a minha relação é um pouco diferente do que a de vocês. Top 5 Defensive Tackles. Caio. Posição bem profunda. Eu sinto que a gente tem falado isso na maioria. Acho que a única que a gente reclamou foi... Acho que essa é de verdade. Essa é de verdade mesmo. Tyrande não. Linebackers é uma merda. Só que linebacker foi talvez muito jogador... Acho que a gente até falou muito jogador nota 6. Nessa de defensive tackle, né, ou interior defensive lineman, eu acho que é muito jogador, às vezes nota 7,5, 8. É meio que profundo a nivelado por baixo. A gente tem... Uma das coisas que tem acontecido, que é raro, é que a gente tem concordado muito com os nossos top 5. Eu acho que se tem uma posição que a gente vai ter muita coisa diferente, é nessa. Porque a diferença... Assim, tem muito time que tem, sei lá, o 12º melhor interior lineman pra mim e tá muito bem servido. Essa que pra mim é a diferença. Caio, eu acho que a gente vai concordar em 4 de 5. Acho que tem sido a média. Não acho que vai sair muito dessa Até média. A ordem? Não, a ordem não. A ordem acho que vai mudar um pouco. Mas assim, é uma posição... A gente tem feito... dos últimos... É o segundo ano, né? Que é uma posição muito mais aberta, né? Porque você não tem o Aaron Donald mais, né? E o Aaron Donald... Sei lá, de repente ainda tem um argumento pra dizer que o Aaron Donald ainda é o melhor defensive tackle no planeta Terra, né? Se botasse ele em campo agora, né? Porque, assim, por mais que sempre seja uma posição profunda, o Aaron Donald sempre foi um cara muito destacado. Era aquilo que a gente sempre falava, né? Entre todas as posições, provavelmente era o maior gap do 1 pro 2, né? E esse é o segundo ano consecutivo sem o Aaron Donald. Todos os anos que eu fiz esse exercício, eu comecei em 2015, o Aaron Donald era o melhor defensive tackle da NFL. E ele tava na conversa de melhor jogador da NFL, né? Também tem isso. Acho que ele era a conversa, né? Exatamente. Se tinha algum jogador que podia ser melhor do que alguns dos melhores quarterbacks, era de fato o Aaron Donald. E depois que ele ganha aquele Super Bowl aí, ele zerou o jogo, né? A gente pode
Eu acho, se você descartar o valor posicional, acho que o Aaron Donald foi o melhor jogador que eu vi jogar. Assim... Aí... Mas é que... Calma. Eu vou explicar. Eu sei o que você tá pensando. Num período muito mais condensado, né? Acho que você pega o agregado, o Tom Brady, com a carreira dele de 20 anos e tal, você não tem como comparar com nenhum jogador. Mas em termos de ápice, em termos de que o cara dominou a posição dele no auge dele e a distância dele pros demais, porque o Tom Brady sempre teve o Peyton Manning, teve o Aaron Rodgers, teve o Patrick Mahomes na reta final. O Aaron Donald nunca teve. O Chris Jones. Chris Jones era o segundo colocado. Mas nunca ninguém pôde fazer um argumento sério que o Chris Jones era melhor que o Aaron Donald. A distância sempre foi grande. Então, por isso eu acho que o Aaron Donald, em termos de ápice, foi o melhor jogador que eu vi. Eu tenho comigo... Eu entendi o teu argumento. Não sei se eu concordo, porque eu tenho comigo que uma das melhores discussões para a gente se fazer nesse negócio de jogadores já aposentados da nossa época é, por exemplo, quem que foi melhor? O J.J. Watt ou o Aaron Donald? Eu acho, por exemplo, que o auge do J.J. Watt foi até mais impressionante que o auge do Aaron Donald. Eu acho que se eu tivesse que ranquear na história da NFL os dois, eu provavelmente colocaria o Aaron Donald à frente. Porque ele teve uma carreira muito mais consistente, a gente tem o J.J. Watt machucou muito e tal, mas o auge do J.J. Watt, eu acho que talvez tenha sido mais impressionante do que o auge do Aaron Donald, por exemplo, mas aí eu concordo com o contra-argumento que a diferença do J.J. Watt para o segundo melhor rusher era muito menor do que a diferença entre o Aaron Donald e o segundo melhor interior defender, né? Enfim, e também o auge do Patrick Mahomes. Isso é até um pouquinho mais recente. É muito absurdo também que a gente viu. A gente já viu muito cara bom, né? Mas eu acho que a questão era a distância do Aaron Donald pro resto pro segundo colocado, né? E o J.J. Watt, o problema é que o auge dele, que esse ápice mesmo, são 4 anos, né? Ele ganha 3 Defensive Player of the Year em 4 anos, e aí no próximo ano ele começa a se machucar. E aí ele volta... Só que no auge dele... Tipo assim, ele foi segundo para MVP, coisa que o Aaron Donald não conseguiu. Claro que a posição do J.J. Watt ajudava um pouquinho mais do que a posição do Aaron Donald, mas... O Aaron Donald não fazia o Aaron Donald não fazia uns snaps de tight end ali pra farmar voto pra MVP. Outros caras que entrariam nessa discussão, né? Sem querer sair muito do assunto. Você falou você falou J.J. Watt, Aaron Donald, claro. Gronk. Acho que é outro cara que tá nessa de ápice. Pra mim, Darrelle Reeves tá nessa discussão também de... Mas também foi um auge que durou pouco, né? O Darrelle Reeves. O Gronk eu concordo 100%. O Darrelle Reeves durou muito pouco. Sim, mas... Porra, Prime... Mas o auge foi assustador. Mas, acho que a melhor temporada do Darrelle Reeves, que eu sempre me confundo se é 2008 ou 2009... 2009. É talvez a melhor temporada da história de um cornerback, né? E não ganhou o Defensive Player of the Year. Calvin Johnson é outro cara que... O Calvin Johnson teve a temporada que ele quebra o recorde, né, de jardas, que ainda continua. Impressionante, né? Eu tava pensando esses dias, porque eu sempre penso assim, para um recorde de fato ter valor, às vezes eu gosto de colocar 10 anos. Se ele durar por 10 anos, de fato é um recorde que vale a pena. E o de jardas recebidas do Calvin Johnson já bateu isso. Também tem o de jardas passadas do Peyton Manning em uma temporada, de touchdowns lançados do Peyton Manning em uma temporada. E tem que lembrar que todos eles fizeram isso com um jogo a menos, né? Porque desde 2021 a liga aumentou para 17 jogos e esses outros recordes todos continuam com 16. O Saquon Barkley ia bater o recorde de jardas esse ano, muito provavelmente. Acabou não jogando, mas são 2 recordes que a gente esperava que fossem ser quebrados mais rápido e ainda não aconteceu. Mostra, como você falou, o domínio do Calvin Johnson, que eu acho que por aí uns 3 anos ele foi, acho que sem sombra de dúvida, o melhor wide receiver da NFL. O jardas recebidas e jardas passadas eu acho que é inevitável, né? Vai eventualmente passar. O Jamar Chase bateu na porta, né? O Tyreek Hill bateu na porta também. O Cooper Kupp quase conseguiu. Mas é questão de tempo, só que é o que você falou, né? É muito mais impressionante que o Calvin Johnson fez em 16 jogos. Mesma coisa o recorde do Peyton Manning. Mas enfim, Caio, quinto melhor defensive tackle da NFL entrando na temporada 2025. Vou começar aqui, essa aí eu deixei, quase que deu um pânico aqui, porque eu falei, ontem à noite, quando você falou, eu comecei a fazer uma lista aqui rapidinho, e aí eu deixei meu quinto colocado entre 2, e aí
agora, 2 minutos atrás, eu percebi que eu não tinha escolhido um ainda. Que eu deixei esse empate técnico até começar o programa e esqueci. O meu quinto é o Quinnen Williams, que é o defensive tackle do New York Jets. Ele até não teve uma temporada 2024 boa, muito pelo contrário. Mas é aquele negócio, se todo mundo do time vai muito abaixo, muito provavelmente o problema não é você. E ainda assim, uma temporada abaixo dele é uma temporada entre os melhores defensive tackles da NFL. Ele bateu 6 tackles, que foi uma das melhores marcas da carreira dele. Ele foi pro Pro Bowl de novo. Ele acabou não voltando pro All-Pro, né? Lembrando que ele foi o melhor defensive tackle da NFL 2 anos atrás. Não conseguiu repetir isso dessa vez. Ele continua sendo muito consistente. Uma das coisas que eu analisei muito é que aquele defensive tackle que hoje em dia já é um pass rusher, que consegue criar pressão do meio do campo, que é muito completo. O Quinnen Williams ainda consegue fazer isso. Eu queria ter colocado ele mais alto. Ele tem potencial para ficar até mais alto. Mas a temporada dele de 2024 foi meio que o que pesou, então eu considerei ele deixar ele até fora da lista, mas acabei colocando ele em quinto. Ele é o meu quarto colocado aqui no meu ranking, e é tudo isso que você falou mesmo, né? E é engraçado que é o segundo jogador do New York Jets que aparece nesse top 5. Que eu fiz o top 5 cornerbacks com o João, e eu não vou dar spoiler, né, porque eu quero que as pessoas escutem em qual posição ficou o Sauce Gardner, mas parte da discussão foi, o Sauce Gardner não veio do melhor ano dele, mas tem muito a questão do New York Jets, foi uma bagunça completa, né, o cara que era o coordenador defensivo da equipe, né, o Jeff Ulbrich, ele se torna head coach interino, né, ao longo do ano, né. A temporada dos Jets foi... E o cara meio que o cara da defesa era o Robert Saleh, né, que era o head coach e é demitido e tal, então uma bagunça completa. Então eu acho que ele é um cara que tem uma sequência forte o suficiente que você... Acho que você pode manter ele numa lista como essa, pensando no retrospecto dele, né? Números. Ele é um excelente pass rusher para jogador de interior da linha defensiva. Ele é um cara que também defende muito bem o jogo terrestre. Tô abrindo aqui os nomes. Vamos ver se eu consigo abrir os números dele aqui enquanto eu falo. Ele... Deixa eu ver aqui. Defesa. Ele teve temporada de 13 sacks, 70 pressões e alto índice de stops, né? Que é tackles ali, que ele para o jogo terrestre do adversário. Só que, por exemplo, ele errou 26,8% dos tackles dele na última temporada, né? Então ele tava chegando lá e tava errando muito, né? E eu acho que é muito erro, um cara que não tava com a cabeça na temporada e nem ninguém no time do New York Jets estava. Agora a gente segue exclusivo para os apoiadores e você pode acessar esses podcasts exclusivos agora também pelo YouTube, se tornando membro. Assine o membro. Não aparece no celular a opção se torne membro para todo mundo, mas se não aparecer no seu celular, se inscreve, se torne membro pelo computador e aí você vai poder ter acesso lá no seu celular. Vai ter os episódios de NBA e de NFL exclusivos para apoiadores em vídeo agora, além de no site também, que você pode escutar em áudio. R$14,90, o mesmo preço. Por que eu fiz isso? Porque para muita gente o YouTube é mais confortável, algo que as pessoas usam com mais frequência. Muita gente tem YouTube Premium, por exemplo, né, que auxilia. Então eu quis criar mais essa opção para vocês poderem apoiar o trabalho aqui do podcast Caras dos Esportes. Então se você curte o meu trabalho, dá aquela moral, se torne apoiador, seja membro no canal no YouTube.